Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós damos graças a Ele. Coloca nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único. Deus de amor, nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, muito obrigado. Mas não se esqueça de cadastrar aí na nossa página. Também estudar, pesquisar, analisar os nossos outros estudos. Nós temos 4 estudos. Nós estamos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Nós estudamos Vida Além da Vida, que é esse que nós vamos gravar, que é o capítulo 8 do 5º livro do Espírito de André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. É uma coletânea de livros de estudo, de pesquisa, do outro lado da vida, do mundo espiritual. É a explicação da visão que Isaac teve, Jacó teve lá no deserto, lá no Velho Testamento, né? Quando Jacó dormiu, no desdobramento ele viajou para o futuro e viu que no futuro abriria-se uma porta, que haveria comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo espiritual. É isso que está acontecendo. Sabe quando começou isso? Em 1857, a 18 de abril, quando foi lançado pela primeira vez o Livro dos Espíritos, que na nossa conclusão, no nosso estudo, a doutrina da terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, é o Consolador prometido que Jesus prometeu. Agora, você não precisa acreditar em nós. Faça como nós fazemos. Nós ouvimos, mas nós vamos conferir. Vamos estudar. Então você pega, vai no livro de Evangelista Mateus, capítulo 11, aliás, Evangelista Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Você estuda esses 3 capítulos. Esses 3 capítulos é semelhança do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, é a carta magna. Os 10 mandamentos é a carta magna da primeira revelação que a igreja e Israel nunca aceitou, nunca obedeceu os 10 mandamentos. Por isso o nosso estudo, né? Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? Esses 3 capítulos de Mateus é a carta magna. É os mandamentos, é a carta magna do verdadeiro cristão. Se você acha que a sua igreja é a verdade, que sem ela nós não iremos a lugar nenhum, fora dela não há salvação, você tem certeza que você está salvo? E que você acha que a doutrina dos Espíritos não é o Consolador, mas sim a Santíssima Trindade que a Igreja Católica inventou? Então examina os 3 capítulos, que é mais conhecido por as bem-aventuranças e o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Examina nesses 3 capítulos, vê se a sua igreja enquadra com a doutrina, nesses ensinamentos de Jesus. Porque nessa igreja não manipulou, porque a igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus. O nosso segundo estudo é quem somos, de onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui,
O outro estudo é estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de Jesus. Nós estudamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Por isso nós dissemos, nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja, somos um grupo de estudo, somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós estudamos o Evangelho na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito, não tem separação. O Mestre Jesus, ele veio para unificar-nos, para unir, porque a igreja separou. Você compreende? Esse é o nosso estudo. Hoje nós vamos gravar o capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre a epilepsia. Epilético, a doença da epilepsia, né? É uma doença material ou uma doença espiritual? Vamos estudar, porque tudo temos que estudar. Mas primeiramente, falamos com o Senhor da vida. Senhor, Deus eterno, Criador de todas as coisas. Tu criaste, Senhor, os céus e a terra, o macro e o microcosmo, unicamente pela tua palavra. Faça-se e tudo se fez. O Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, ele não precisou amassar barro, fazer um boneco de barro, soprar no nariz dele, para que ele tornasse alma vivente, não. Deus ordenou, faça-se, e o homem se fez. E colocou neste corpo material, que é a energia condensada, o macho e a fêmea, e abençoou, e ordenou, crescer, multiplicar, encher toda a terra do vosso fruto. A história de Adão e Eva, é só você examinar, estudar o capítulo 1 do evangelista João, quando Jesus ele declara, tudo foi feito pelo Verbo. Nada foi feito a não ser por Verbo. Então, o Verbo é a palavra. Então, tudo foi feito pela palavra. Nada do que foi feito senão pela palavra. Então Deus não precisou amassar barro. Ele ordenou, faça. Aí é que está a nossa pergunta. Senhor Jesus, adentra neste coração, nesta vida. Porque nós somos uma família. Família que ora unida, permanece unida. Por isso nós convocamos a todos os nossos irmãos de qualquer clero, qualquer religião, para unir-se a nós. Não para criar uma nova religião, não para criar uma nova doutrina, mas para estudar a verdade de Deus, que não é a Bíblia nem a religião, é o Evangelho de Jesus. Você está convidado. Bem, nós temos o nosso aviso, que nós estamos fazendo uma campanha para arrecadarmos doação, para comprar um terreno, para construir a nossa casa, construir a nossa cozinha, o nosso albergue. Quando um visitante, quando nós fazemos congresso, os irmãos têm lugar para ficar, usar, alimentar. Se alguma família ficar sem moradia, não tiver onde ficar, não tiver alimentação, nós temos um local para acolher essa família, alimentar essas crianças, esses senhores de idade.
ajudar as nossas irmãs que são perseguidas, caluniadas, humilhadas pela igreja, pela religião, pelos políticos, simplesmente por ser mulher. E os nossos irmãos, as nossas irmãs idosas, aquele que não mais trabalha, são descartados. Esse é a nossa meta. Porém, esta é a nossa meta. Mas o nosso comandante é Jesus. Meu irmão, se você, grupo de empresários, se você quiser sentir de doar esse terreno para nós, doar esta casa, ou fazer uma doação, por menor que seja, não é através do grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz, que você pode fazer isso, não. Você deve entrar na UZE, que tem estadual e municipal. Você entra na UZE municipal da cidade de Carapicuíba, São Paulo, cidade de Carapicuíba. União da Sociedade Espírita de Carapicuíba é semelhante a uma cooperativa. Ela cuida dos grupos que pregam a doutrina dos Espíritos. Como nós não temos CNPJ, então ela nos dá segurança, assistência jurídica, assistência social, assistência espiritual. Ela nos ajuda. Por exemplo, se você entrar na UZE e dizer, olha, eu quero doar isto, essa quantia, essa quantidade, esse terreno, esta casa, para o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Lá na UZE nós temos o nosso PIC, a nossa conta. Eles tenha certeza que isso vai ser entregue para nós. Se você doar um terreno, os advogados, os corretores irão arrumar os documentos e entregarão para nós. Se vocês doarem dinheiro, o corretor da UZE, o advogado, vão procurar um terreno concernente ao nosso trabalho, a nossa assistência social. E ele vai nos entregar na nossa mão. Tenha confiança. Porém, minha irmã, porque às vezes a pessoa fala, mas isso é difícil, é quase que impossível. Minha irmã, pouco nos importa. Uma coisa é certa. Nós temos certeza. O nosso segredo que nós descobrimos, que Deus, nosso Pai, Jesus, os Espíritos Consoladores nos revelou para nós, que quando Jesus disse, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a semente do grão de mostarda é a semente menor que existe. E você ordenar ao monte, levante e atire ao mar, ele te obedece. É uma metáfora. Mas também nos revelou que se nós unirmos a igreja, porque foi para isso que Jesus veio, para unir a igreja, unir a religião. Veja que ele disse no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Vocês pensam que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir o que está errado, vim corrigir a igreja, porque a igreja distorceu a verdade de Deus. Ele diz, se nós conseguirmos, porque dá um exemplo, por exemplo, o grão de areia é a menor partícula que existe no universo. Um grão de areia no pé de uma montanha é insignificante. Mas sem este grão de areia, aquela grande montanha não existia. Sem este grão de areia, nós não poderíamos ver a Lua, que está a centenas de quilômetros da nossa visão. Nós não veríamos as estrelas, o universo que está a anos-luzes da nossa visão. Nós contemplamos ele. Sabe por quê? Por causa da união desse pequeno grão de areia. Então a luz reflete nele e nós podemos ver. Se há religiões, a Igreja Católica, o Evangélico Protestante, os Espíritas, Umbanda, Candomblé, todo tipo de religião do bem,
porque existem aquelas pessoas que não querem o bem. São aqueles que adentram pelas trevas. É o livre-arbítrio. Você pode querer o que você quiser. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você é do bem, se você quer a paz, quer a unificação da humanidade, ajuda-se a nós. Porque nós temos certeza, só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Porque na história do mundo, nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz e unificar a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que não conseguem? Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus, só o Senhor Jesus pode fazer isso, unificar. É esse o nosso trabalho, essa é a nossa meta. Se você acredita, ajunta-se a nós. Nós não estamos convidando para você sair da sua igreja, não, da sua congregação, porque nós precisamos da igreja, precisamos da casa espírita, precisamos da tenda de Umbanda, porque é lá que os adeptos dessa doutrina se encontram, se estuda, raciocina, é a união, é a unificação. O que nós precisamos ter é uma mente igual. Somos família universal. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Nós estudamos hoje o capítulo 8 do livro, que é o 5º livro da coletânea de André Luiz, que é No Mundo Maior. Depois de André Luiz e Calderaro atender aquela nossa irmã com aquela criança que vive em estado vegetal, aquele exemplo de amor, né, que é o nome da lição. Então, dentro da noite, Calderaro e André Luiz viajaram, foram para outro lado. Então, ao entardecer da noite, né, encontrou uma irmã que aguardava eles, que é o mentor daquela família. E ela então leva até a cozinha, porque veja, eles entraram dentro da casa porque a mentora permitiu. Ela tem essa autoridade. Na cozinha, sentado à mesa, estavam 3 pessoas. O pai, a mãe e o filho. E eles então estavam fazendo o evangelho no lar. Esse que nós ensinamos. Você percebe, né, o porquê esse mentora está ali cuidando da casa? Por causa do evangelho no lar. Então André Luiz descreve que ao redor daquela mesa tinha um fio de luz. Uma segurança, um fio de luz que era a proteção daquelas 3 espíritos, que aquele pai e aquela mãe estavam instruindo aquele filho a seguir o caminho do Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar. Então, André Luiz diz que a mãe perguntou para o filho: e aí, filho, como é que você está indo? Tem melhorado? Ele disse: sim, minha mãe, tenho melhorado. Às vezes tem sido atacado durante a noite, mas a oração, a ajuda dos irmãos e a ajuda de você me tem ajudado a superar essa minha provação, essa minha luta. Então André Luiz agora explica qual é o problema, porque o problema da criança lá no capítulo 7 era obsessão, né? Era 2 espíritos que obsidiavam aquela criança. Agora, este nosso irmão, o problema dele é doença na célula pineal.
Lembra? Que quando aqueles dois espíritos jogavam sobre a criança aquele líquido da cor de piche, e ele então entrava em compulsão, é o que acontece, e é chamado pela ciência de epilético, a epilepsia. Então aquele jovem, ele sofria do ataque epilético. Percebe? Ele estudava, ele era tratado pela medicina, tomava os remédios, mas ele também tratava espiritualmente, frequentava a casa espírita, estudava, trabalhava, fazia o evangelho no lar e estava sempre em vigilância. Porque é o seguinte, a epilepsia, que no nosso meio, por exemplo, tem um mito muito grande. Se a pessoa, quando dá aquele ataque, se ele baba, porque ele perde o controle do corpo. Aí então ele solta espuma pela boca. Então as pessoas falam assim, olha, se você tocar naquela espuma, você fica contaminado. Isso é mentira, é mito. Contou algum caso? Quando o correio funcionava, né? Tinha uma enorme fila logo de manhã que era igual o Chico. Eu mandava muitas cartas, comunicava muito com carta. Hoje não faço carta porque hoje eu tenho o celular, né? Hoje eu comunico pelo WhatsApp. E a fila muito grande, de repente um senhor bem vestido, de paletó, gravata, certamente deveria ser algum advogado, né? Com a pasta na mão, de repente ele deu um grito e caiu de costa, se borrachou no chão. Eu não segurei ele porque eu estava longe dele. A pasta dele voou longe, todo mundo correu. E ele ficou lá se batendo com a cabeça no piso, então eu corri onde é que ele estava. Primeiramente eu peguei a pasta dele, porque aqui no Brasil não pode dar mole, senão a turma carrega mesmo, carrega tudo. Não tem o menor escrúpulo. Então, primeiramente, eu peguei a pasta dele, coloquei a pasta debaixo da cabeça dele e com as mãos, coloquei a mão como amortecimento, porque ele fica se batendo, não pode segurar, tem que deixar ele se bater. Mas também tem que virar para ele não se afogar com a saliva. Então, vira ele a cabeça de lado e deixa ele se bater. Então, coloca a mão para amortecer a pancada, senão ficar batendo no piso. Aí então, fiquei esperando, de repente uma senhora, uma funcionária do correio veio correndo, chegou, ajoelhou perto de mim e disse, tudo bem senhor, eu sou enfermeira, pode deixar comigo agora. Muito bem, é assim mesmo que trata. Então ela simplesmente colocou a mão dela no lugar da minha e ficou esperando ele melhorar. Aí depois vai indo, ele melhora, conversa com ele. Então percebe? Aí a senhora falou assim, não moço, cuidado, porque se a baba dele pegar em você, você pega. Eu falei, mas quem falou isso para a senhora? Aonde a senhora achou isso? Isso é falta de amor, minha irmã. Isso aqui é uma doença, não é contagiosa, não. Então, eu tenho uma experiência, porque na minha encarnação, eu tive essa prova. Uma pessoa de ataque epilético. Para você perceber que essa doença, a maior parte dela é espiritual. Essa pessoa tomava o remédio. Durante o dia, não dava ataque nela. Geralmente das 3 horas da manhã, na madrugada, ela me chamava, porque ela sentia a presença de espírito, sentia, então, ela sabia que, aí de repente, tomava a mente dela e ela então se contorcia, ficava debatendo e eu então dava assistência espiritual para ela. Agora o mais importante, todas as vezes, quase todos os dias, ela poderia tomar o remédio direitinho, mas todo dia naquele horário, entre 2 às 4 horas da manhã, ela dava o ataque. Quando terminava aquelas compulsão, né?
ela dava um sorriso sarcástico. Era um sorriso diferente que não era o dela. Então incorporava nela uma entidade. Todos os dias da minha vida. Todas as vezes ela dava risada, me ameaçava com muito ódio e dizia: eu vou destruir a vida de vocês. Vocês não vão conseguir essa missão. Eu vou destruir. Eu vou acabar. Como eu era evangélico, eu tratava aquele espírito como Satanás. Mas hoje não. Hoje, como espírito, eu sei que Satanás não existe. Que aquela entidade é uma entidade, não é ela. Então, quando ela perdia a consciência, ela saía do corpo. Aquele espírito tomava a consciência dela para me ameaçar. Porque com certeza tínhamos alguma pendenha de outras existências que eu não sei e também não quero saber. A única coisa que eu pretendo saber é o seguinte: me reconciliar com essa entidade. Porque afinal nós somos irmãos. Eu tenho certeza, se ela me persegue, é porque eu fui pior do que ela em outras existências. Eu consegui me libertar da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte. Eu consegui me libertar dessa senzala. Então agora eu sei que esses espíritos erram por não conhecer a verdade de Deus. Você compreende? Então, André Luiz fica interessado. Por que aquela senhora, aquela mentora espiritual estava ali, veio encontrar conosco e abraçou o Calderaro e começou a passar como é que estava, como estava aquele jovem. Ele estava melhorando, porque ele estava vencendo. O que aconteceu? Porque depois de muitos anos, quando meu último filho, que é a minha filha, já tinha mais ou menos 3 anos, 2 ou 3 aninhos, ela deu pela última vez na frente de todo mundo durante o dia. Aí depois, o Senhor, através da sua palavra, me confirmou: olha, esta foi a última vez. Nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais aconteceu. Já faz mais de 40 anos, ela nunca mais não tomou remédio e curou-se por completo. Percebe, meu irmão, que é uma entidade espiritual. É aquilo que Calderaro está estudando com André Luiz. A epilepsia, a esquizofrenia, que essas doenças da depressão, da melancolia e que já o suicídio. Muitos desses espíritos suicidam, porque são desprezados. E depois que as pessoas percebem que ele tem esse problema, as pessoas se afastam dele. Ele sente a rejeição, por falta de conhecimento. E quem faz esse desconhecimento, quem prega esse misticismo, é a própria igreja. É os próprios dirigentes da igreja que faz isso. Você compreende? Aí é Satanás. Como é que pode uma pessoa que é cristã, que trabalha, que tem afinidade na congregação, que faz de tudo e é tomada por Satanás? Isso é aquele negócio que eu disse, que a igreja, ela prega esse Satanás que a igreja católica criou, para colocar medo em você, minha irmã. Meu irmão, Satanás não existe, esse Satanás que a igreja criou. Porque ela criou para colocar medo em você, para obrigar a você a servir eles com medo, para você
Percebe? Os pastores, quando eles vão falar do dizimismo, de você dizimar, de você dar oferta, de você ser fiel à igreja, ele coloca medo em você. Ele coloca assim, ele fala só de Satanás, ele não fala de Jesus. Ele não fala das bênçãos que você pode receber se você andar, obedecer, que o Senhor, a promessa de Deus a Abraão foi, se você obedecer tão somente a minha palavra, andar no meu estatuto, você entrarão na Terra Santa. Simplesmente, meu. Então é isso que nós procuramos fazer, voltar à igreja primitiva. Minha irmã, Jesus disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Certamente, no capítulo 9, vai continuar essa história. Nós vamos saber o resultado desse jogo. Então, o porquê que Calderaro estava ali? Era só para aprender? Para ensinar André Luiz? Não. Calderaro era um ajudador daquele espírito, da colônia espiritual. Ele que resgatou esse espírito, levou para a colônia espiritual, preparou ele. E ele veio, porque ele tem que vencer, semelhante àquela criança. Ele tinha 2 obsessores ainda que não perdoou ele. É semelhante a esse obsessor, essa entidade que sempre me ameaçou com ódio, com vingança. Por quê? Aos outros perdoou, mas ela não. Agora eu não posso obrigar a fazer ela, eu tenho que fazer aquilo que Jesus. Deixar um rastro de luz, uma marca de luz, para que amanhã ela mesma pode me seguir, que ela possa reconhecer que a melhor coisa que nós temos é endireitar. Minha irmã, se você tem esse problema, qualquer problema que você tenha, uma enfermidade, uma dificuldade que faz as pessoas separadas de você, fica em paz, confia em Jesus. Porque todo mundo pode te abandonar, todo mundo pode te rejeitar, mas tem um que jamais vai te deixar. Mesmo que a igreja fala que ele foi embora e que um dia ele vai voltar, mas isso é mentira. Esse Jesus que foi embora e que um dia vai voltar é mentira, é falso. O Jesus verdadeiro é aquele que disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Percebe que o Jesus da igreja carregou a nossa cruz. Esse Jesus verdadeiro, ele disse, se você quiser me seguir, você toma a sua cruz e me segue. Ele disse que nós temos que carregar a nossa cruz. Ele disse para mim, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Ele não falou que ia tirar os meus problemas. Ele falou que ia aliviar, ia me ajudar. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele não disse que ia tirar a cruz de mim. Ele disse que me dá uma cruz mais maneira, que eu posso carregar. Você compreende? É o contrário do Jesus que a igreja prega. Porque o Jesus verdadeiro, ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei convosco todos os dias da vossa existência até o final do tempo. Minha irmã, o final do tempo não é o final do mundo, não. É o dia do teu desencarne. Porque o tempo só existe na crosta terrestre. Na eternidade não existe tempo. Você compreende? Então, mas assim mesmo, na colônia espiritual, Jesus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Acredita, tenha esperança que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. E o sol da justiça na sua vida vai nascer, minha irmã. Meu irmão, confia. O que nós falamos não é a nossa doutrina, não. Está no Evangelho. É a palavra do Mestre Jesus. Estuda os nossos estudos. Segue os nossos estudos. E você vai entender qual é o nosso pensamento. Qual é o nosso projeto. O nosso projeto é do encontro de uma grande família no mundo espiritual, que é a nossa morada verdadeira. Nós não somos daqui. Nós somos aqui peregrinos. Um dia nós vamos ter que deixar esse corpo e voltar para casa.
Esperamos que estejamos fazendo igual o nosso irmão Paulo, porque Paulo, quando ia deixar esse corpo, ele disse que estava ciente de ter vencido a carreira, chegado no final da lida, conseguindo a coroa e guardou a fé. Guarda a fé em Jesus, meu irmão. Porque se você estiver em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas do passado passou, não volta mais. Mas Jesus é presente eternamente no seu lado. Jesus abençoe. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e verdade. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou apenas um administrador desse grupo. Nós estamos juntos. Saudações.